20 anos. Vai fazer um ano que a gente começou uma comunidade aqui em Franca, tem umas 40 pessoas, aí vem pregar para essa multidão aqui, eu fico até apavorado, não sei mais como é que faz isso não, mas é bem legal. E sou pastor da Casa Rocha, sou baixista do resgate por acidente, né? O pastor da igreja está aí, ou alguém que responde pela igreja está aí? Cadê o Levi? Quem é que responde? Ô Levi, pode deixar a galera sentar aqui? Ô galera, vocês estão em pé, senta aqui ó, no degrau, não quer sentar no chão? Senta aqui no degrau, pô. Eu só vado pra frente, do lado eu não vado não, só senta aqui se vocês quiserem, não fica em pé não, em pé é canseira. Se vocês quiserem, mas não é obrigado não, fica tranquilo. Quem quiser sentar no chão, quiser sentar aqui, né? Não vai pagar mais não, o preço é o mesmo. Ah, tá bom, fica aí, velho. Vocês ajudaram, né? Vocês querem atrapalhar? Bom, prazer estar aqui, legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Espero que a gente não estrague, né? Tudo que já foi feito aqui, que foi falado, que tem acontecido, e é legal ver a espontaneidade no momento de vocês. Semana passada vocês aprenderam que é sair de dentro da caixa, né? E pegando esse gancho, bem de longe assim, do mestre ali, né? E do amigo Marx, mas eu queria falar hoje do reino fora da caixa. É muito legal ver os técnicos, especialistas, pessoas que estavam aqui, que são da igreja, cada um na sua área, alguém que cuida das famílias e das pessoas que viveram traumas, seja ele de violência sexual, a moça também que trata do pessoal, os irmãos que estavam aqui, que tratam da família dos drogados e das pessoas. A gente sabe que hoje o problema da sociedade é a família, e cada dia a gente quer detonar mais a família, e o ataque à família vem da própria sociedade e ela se autoconsome. Então ela ataca a família, que é a base da sua existência, e aqui ela vai se deteriorando, né? Isso aí já viu acontecer em todas as sociedades do mundo e não vai deixar de acontecer na nossa. E não tem ilusão, né, que a família não vai ser reconhecida na nossa Constituição como pai, mãe. Vai acontecer, é um clamor social. A família e a sociedade vai nesse padrão. Nós mantemos o nosso padrão espiritual, por isso que ninguém aguenta a gente. Por isso que todo mundo se cansa da gente, menos Deus, graças a Deus. Aí a gente vê aqui a educação como a base do que a gente precisa. A ação da polícia, que hoje é uma ação repressora, não é uma ação educativa, não consegue trazer a segurança, não consegue dar uma sensação de segurança. Gente, aqui é tranquilo. Ribeirão, eu sei que tem um centro, eu moro em Franca, é desse tamanho, né? Fim da linha lá, como vocês chamam, né? Mas eu morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, morei no Rio, mano. Meu irmão, quer morar no Rio de Janeiro? Morei no Rio de Janeiro 7 anos. Agora tá bom, UPA lá, Copa, Olimpíada. Não faço não. As coisas vão cair por terra. E a polícia está no sistema. Ela não é uma polícia de Estado, ela é uma polícia de governo, onde o governo que está vem com a política, vai lá, sobe e mata os caras no morro, vai lá e reprime e tal, não sei o que lá. E ela age não dentro de um sistema de Estado, de proteção e serviço, mas a serviço de um governo, de uma sigla, de um partido. E a gente vê essa bagunça que está aí. Por isso que é atrelada a índices, porque se o índice da polícia não melhora, o índice do governo não melhora. Simples, gente, fácil. Estatística, poder. E a gente vê também a situação da educação, seja ela na reinserção daqueles que estão presos, na inserção daqueles que ninguém quer. Os que ninguém quer, vem para a igreja. O lugar dos errados, do que não deram certo, dos doentes, é aqui. Você vê, você já foi no hospital? Você vai no hospital, tá cheio de doente lá, fazendo o quê? Fica em casa, meu irmão, fica trabalhar, encher as máquinas, encher os corredores. Jesus veio porque eles estavam doentes, porque os bons não precisam de médico. Então Jesus veio pra gente. Se você está na condição da perfeição, não venha para a igreja, né? Porque você vai atrapalhar, né? Se você é perfeito, ou conhece a igreja perfeita, não vai lá. Aliás, chamar prédio de igreja, de templo, é uma das maiores heresias do nosso século, né? Em relação ao Evangelho. O templo é isso aqui, a igreja é isso aqui, onde ela estiver. É hoje aqui, segunda-feira na praça, e seja lá de Deus onde a gente vai estar no outro dia. Amém? Legal, então. Abra a sua Bíblia aí, você que tem, você que não tem, acredite em mim. Eu não trouxe a Bíblia, não, tem que acreditar, né? Pode duvidar de tudo, mas a Bíblia
Mateus 25. Aparece aqui no telão, não, né? Não. 25. 31 em diante. É uma parábola de Jesus, a parábola do grande julgamento. Acharam aí? Que bom. Quem não achou até agora, não achou Mateus até agora, continua procurando aí que tem. Vamos lá, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela que nos guia, ela que é a nossa única fonte de verdade e justiça, que através do teu Espírito a gente tem um tempo de comunhão, de meditar na tua palavra, de continuar aprendendo uns com os outros, partilhando, ser igreja e tirando da caixa o teu reino, para que ele se expanda, para que ele atinja os necessitados, para que ele domine sobre essa terra, para que ele seja instaurado em nós e através de nós. Nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém? Beleza. Bom, sempre que a gente fala de julgamento, de estar na presença de Deus, a gente morre de medo, porque vai passar naquele telão multimídia no dia, né, que você vai se apresentar no trono branco, todas as porqueiras que você fez, né? Aí já tem gente que nem dorme hoje, já vai procurar um psicólogo amanhã, né? Não adianta, né? Já foi, já fez, né? Já está feito. Mas o Ariovaldo, que teve aqui a semana passada, ele fala que esse texto deveria ser o texto básico para as nossas políticas públicas. Seria uma revolução. E é engraçado que você vai falar: mas a política pública é do governo. Ué, a gente viu aqui gente da saúde, gente da polícia, gente da segurança, gente da educação, gente que é da igreja. A sociedade hoje está destruída porque a igreja se fecha nos seus monastérios, trancam as suas portas de mármore, enfiam a cabeça na areia e não quer ver o que está acontecendo aí, quer evitar. Nós somos parte e integrante da sociedade. O Ariovaldo fala também no Mateus 5, 16 em diante, se eu não me engano, que tem a missão esquecida. Todo mundo é chamado para pregar o evangelho, né? Para testemunhar, fazer discípulos, ir para todo mundo batizando. Isso aí todo mundo sabe de cor, né? A grande comissão, Mateus 28, 19 em diante, 18 em diante. Mas lá em Mateus fala que nós somos sal e luz, e que se a luz não brilha, ela não serve para nada. Se o sal em si não serve para nada, não serve para ser pisado. E quando nós agimos como sal e luz, as pessoas veem as nossas boas obras e nos glorificam, nos exaltam e nos dão dinheiro. Não é isso que acontece? Não, segundo a Bíblia, glorificam a Deus.
Então a tua ação dentro da sociedade vai redundar em glória a Deus, porque você não é corruptível pela mudança moral, ética que acontece no dia a dia. Você tem um padrão espiritual. Na sociedade, me corrijam aqui os especialistas, por favor, se eu estiver errado. A gente aprende assim: você tem o seu filho, meu, agora não adianta mais, já não dá para ensinar mais, né? Ele só faz o que ele quer. O adolescente sabe tudo. Aí você vai, é assim que faz, já sei, vai fazer quebra, né? É assim que você faz, né? Mas tudo bem, agora você pode quebrar, não pode quebrar na minha idade. Na minha idade você quebra as costas, o joelho, arrebenta tudo. Mas enquanto está assim, dá para fazer bastante bobagem, depois você corrige. Mas a sociedade, a gente ensina as crianças assim, a gente ensina valor moral e ética. Meu filho, não derrame, uma criança de 3, 4, 5, 6, às vezes 20 anos. Não derrame a água aí, porque não é bom molhar o carpete, vai explicar toda a procedura. É não, porque não. Você não ensina moral e ética, você ensina comportamento. Não faça isso, não faça dessa forma, não se vista assim, não seja desse jeito, menina, porque você é menina. É assim que a gente aprende. As meninas, os meninos não, né? Não aprende nada, lição. Demora mais para aprender. Então, esse modus de comportamento, o meio, a família, como base, vai te moldando em vários comportamentos. Esses comportamentos criam na tua cabeça uma moral. O que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Essa moral dá corpo a uma ética, e com todo esse comportamento, essa moral e essa ética, a gente inventa a coisa mais lucrativa do mundo. A gente inventa a religião. A gente inventa o negócio que dá mais lucro na face da terra, mais que o tráfico. E vai embora. E assim vai. Quando nós vivemos, e aí você tenta ser uma pessoa melhor, bacana, não adianta, não. Você não vai ser melhor. Você tem que ser outra pessoa. Porque melhorar aquilo que está caído, o pecado destruído, não melhora. É uma nova criação, é um novo Adão, é Cristo. É uma nova criatura que não vive mais as coisas do passado, mas vive as coisas novas. Essa é a teoria, essa é a verdade da Bíblia. A prática é outra. Quando eu vivo assim, eu tenho uma condição espiritual que não muda. Ela não muda porque a sociedade quer que as famílias sejam diferentes. Ela não muda de estado para estado. Ela não muda por uma condição geopolítica. Ela não muda por nada. Ela é estabelecida. O que era pecado continua sendo pecado. Pecado é aquilo que não provém de fé. Pronto, Romanos lá. Pronto. Tem que fazer uma lista. Isso pode, isso não pode. Isso é moral. Amanhã pode. Quando eu era garoto, faz tempo pra caramba. Antes que alguém fale, deixa eu já completar. O pecado da época, o pecado moral da época era quando alguém caçava grávida na igreja. Ficava grávida, a moça, né? Porque ela ficava sozinha, né? Aquelas coisas do Espírito Santo que acontecem. Eu não sei como que aconteceu. Vem aqui que eu vou fazer um desenho para você lembrar como é que faz. Lembrar o que você já fez, né? Não como é que faz. Você já fez. Já está feito. Porque é assim, né? É 10%, né? Então, tá rindo com essas estatísticas? 10%. A moçada toda transava. Uma ficava grávida, era o bode expiatório. Silêncio, nossa, medo. Não vou revelar ninguém, não, fica sossegado. Fica tranquilo, já foi. Não é problema seu. Na verdade, o problema é bem nosso mesmo. Então o que acontecia? Aquela pessoa era excluída, às vezes, antes da minha geração, o pai vinha para fora, uma vergonha. Hoje, se descobre que o cara é gay, ele vai para fora, ele é excluído da igreja, é excluído da sociedade, da família, entre outras coisas, gay ou guia, né? Não sei como que é o feminino. Homoafetivo, feminino ou masculino, né? Falar corretamente. A gente ri, brinca, mas é o pecado da moda, que os grandes pregadores de televisão gostam de atacar, e que combater isso vai combater a família, vai salvar a família. A família não se salva com quem está no pecado, se salva com quem está transformado. Exemplo e base da sociedade. Mas, voltando, sempre que a gente vê e lembra do julgamento, lembra do telão multimídia passando em 3D, HD LED, todos os seus pecados, a gente sempre imagina eles, os pecados. Mas a parábola de Jesus, a parábola você sabe, né? É um espelho daquilo que é uma verdade, é uma história moral com um fundo espiritual, que é algo também onde a gente firma a nossa doutrina.
onde a gente firma o nosso ensino da nossa relação com Deus. E se foi Jesus que falou, se você quiser contestar, fica à vontade. Eu não tenho argumento para isso, né? Para contestar o que Jesus falou. Tento seguir, ainda que eu acho meio impossível, mas tento, né? Que essa é a nossa busca, ser uma nova criatura e se moldar à imagem de Cristo, como foi aqui no Romanos 12:2. Não se moldar ao mundo, mas se moldar a Cristo. Nessa parábola o rei volta e separa as ovelhas de um lado, do lado direito, né, para não confundir, né, e os bode, cabrito e bode do lado esquerdo. Vou chamar de bode, que é mais legal, né? Cabrito a gente nem sabe o que é, né? Bode, todo mundo sabe o que é. Ninguém quer ser, mas todo mundo sabe o que é. Aí ele fala assim: olha, pode entrar aqui, desfrutar do reino, porque estive nu e me vestisse. Eu era forasteiro e me amparasse. Eu estava preso e foram me visitar. Eu tive sede e me deram. Aliás, são duas coisas que você não pode negar para ninguém, né? Um copo d'água e a senha do Wi-Fi, né? Já sabe disso. Não, é um inferno sem escala, né? Direto. Negou a senha do Wi-Fi, meu, é condenado. Como é que eu vou, né? Já que não tem sinal, como é que eu vou fazer? Ou o cara que dá aquela senha que tem 300 números e 40 letras. Mas para que isso, meu? Nem ele sabe. É para não passar, meu, é regulagem. Bom, mas as pessoas se surpreendem quando vem essa palavra por imaginar que estão agindo certo. Porque a gente fica brigando nos nossos ismos, né? Qual é o seu ismo? Calvinismo? Arminismo? Pentecostalismo? Pode pegar qualquer ismo, deixa eu jogar fora, não serve para nada, né? Inclusive o cristianismo, que a ideia de cristianismo é nos afastar de Cristo, né? A gente fica 2000 anos inventando teologia para tentar dizer que Cristo não falou: vai lá e reparte a tua barba, vai lá e dá outra face. Não era bem assim, era um contexto histórico, no mundo romano, grego, e naquela cultura a mesma coisa. O que a Bíblia fala, o que ela quer dizer, meu irmão. Não toca, não, está escrito lá. Vale o que está escrito, né? Como os bons advogados que temos aqui no nosso plenário. Tata Vênia, doutor. E nós evitamos a verdade de Deus e nos refugiamos nisso. Hoje, sabe o que acontece? As nossas pequenas diferenças, eu morro de rir, né? Eu acho a internet o negócio mais legal, tirando Jesus e rock and roll, do mundo, né? É muito divertido. E aí eu entro e coloco sua besteira e os caras ficam brigando. E o cara: você não fala sério na internet? Eu falo sério, nem ao vivo, vou falar na internet pra quê, né? Aí os caras: pô, você é famoso, tem 5.000 seguidores. Usa no Facebook. E rico no banco imobiliário é a mesma coisa, não vale nada. É stand-up, né? A pregação foi segunda passada, eu fui fazer stand-up. Pelo menos vocês vão embora rindo, né? Alguns. Bom. Então, você entra lá, né, meu? Aí tem. É engraçado, gente. Puxa, eu sou pastor há uns 20 anos, né, meu? Eu vou na igreja desde pequeno. Né? Não nasci em berço evangélico, graças a Deus, porque não tem ele que faz berço. O berço é para todo mundo. Né? Cristão, muçulmano, o espírito, o berço é para todo mundo, não tem berço evangélico, né? Mas tem uns que tem, né? Mas tem. Vai ver que foi Jesus que fez, ele era carpinteiro, então fez os berços evangélicos, os caras compraram. Só se for, né? Porque as ideias. Bom, é neto de Deus o cara. Bom, aí você entra lá, meu, tá os caras brigando, páginas e páginas, argumento e argumento sobre o batismo. Se o batismo é afogando ou só jogando uma aguinha na cabeça, né? Aí, mais pra frente, eles começam a brigar. Se pode batizar a criança ou só quando ele já é adolescente e tem noção do certo e errado. Bom, bacana. Aí uns brigam quando, se você recebe a Jesus, você já é batizado, ou se o batismo vem depois, a segunda vez. Um monte de briga que a gente tem por aí, sensacionais, e que não levam absolutamente a lugar nenhum. Porque as nossas diferenças tão pequenas nos separam tantos. E as nossas grandes verdades que deviam nos unir não servem para isso. Vou repetir.
As nossas pequenas diferenças de como batiza, de como intercede, de como canta, né? De como pula, de como dança, né? Que não faz diferença nenhuma na somatória do que é o reino. Se um ali levanta a mão para cantar, o outro ora com um negócio que eu não entendo, o outro fica assim quietinho. Adora aí, tô adorando, mas tem que adorar do jeito que você adora, não, sei lá, né? Não sei, tem a liberdade, né? Onde está o Espírito de Deus, você tem liberdade. E se ele está em mim, não me venha por cadeias. Então, essas pequenas coisas que não influenciam no grande da salvação, no que Deus tem, no seu reino, no seu plano, são motivo de morte, né? De separações, de facções, de famílias que não se falam, gente que mora junto e não olha um pro cara do outro. E as grandes coisas, como a salvação, o amor e a graça de Deus e o seu reino, que deviam nos unir, elas não fazem frente a essas bobagens que a gente vê no dia de hoje. É triste. Então, o reino tem que sair da caixa. A caixa não é esse prédio, né? Agora a gente faz 4 anos que a gente começou a Casa da Rocha, né? A gente foi batista, resgate, né? Depois que isso nos salvou, brincadeira, não resisti. Não resisti, eu sabia que ia ter umas aqui ia manifestar. Não, a gente ficou na Igreja Renascer 18 anos, e há 4 anos a gente começou a comunidade voltando a doutrina reformada e tal. Os caras falam que a gente não é mais crente, mas a gente é assim, a gente acredita muito em Deus. É tudo que a gente está aí ainda hoje, né? Não como resgate, mas como a igreja, que é mais importante. O resgate passa, a igreja permanece, né? As coisas passam, as modas passam, né? As coisas permanecem. O resgate é o meio para a gente chegar à palavra e se divertir, né, tocando, não é? Agora a gente fica gordo, velho e pobre tocando rock and roll, né? Alguns ficam magros, mas alguns ficam pobres. Bom, onde eu estava? Nessas diferenças. Então, isso não faz diferença no somatório da nossa vivência, da nossa fé, da nossa relação com Deus. E aí o reino é assim, você já viu? Eu não sei, graças a Deus aqui, né, eu vou poder falar se tem na sua igreja, me desculpe. Mas, como o crente quer ser judeu na vida? Nunca vi. A gente está vendo agora nas redes sociais, está aquela guerra lá na faixa de Gaza, não sei se você percebeu. Mataram 3 adolescentes judeus, e aí mataram um palestino e virou uma briga. E aí a Palestina, a faixa de Gaza, é uma tripinha, que mora uma multidão de pessoas, não tem exército, não tem comida, não tem subsídio, só a grana de fora que sustenta eles. Bom, não são certos. Israel, uma nação cheia de grana, cheia de potencial dela, manda míssil adoidado para cima dos caras, e um monte de crente na internet, ai, que Deus abençoe a Israel. Oremos pela paz em Israel. Senhor, obrigado porque aquele míssil caiu no lugar certo, matou aquela família de terroristas, o pai, a mãe e as 8 crianças. Muito obrigado, Senhor, a tua mão, o teu laser espiritual tem guiado aquele povo. Gente, não tem ninguém certo numa guerra, está tudo errado, né? O Israel hoje não é mais um físico, geopolítico, ligado a fronteiras e barreiras. Vamos orar pela paz. Israel era salvo na época da guerra, naquele tempo. Vamos orar pela paz e pelo reino de Israel hoje, que é nosso, o reino de Deus, e tirar ele de dentro dessa caixa aqui, ó, que sou eu e você, das nossas limitações, daquilo que a gente não consegue, da nossa briga, do que eu tenho que ter razão e o outro tem que estar errado. E a gente acha tudo bonitinho. Achei sensacional a expressão do pessoal aqui, cada um dentro da sua área. Sabe por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer, é ali que a gente faz diferença. O reino de Deus, Romanos, deixa eu ver aqui que eu anotei, para não esquecer o que eu já falei, né? O reino de Deus, Romanos 14, 17. Paulo estava falando em Romanos, aquela igreja, que eles estavam lá com uma briga, né? Judeu é um cara complicado, que o cara aprendeu a vida inteira, igual a gente, né? Aprendeu a vida inteira que tem mula sem cabeça, Saci Pererê, Papai Noel. E o Brasil vai ser P30, Hexa, não sei o quê. Aprendeu a vida desde pequeno. Quando não acontece, o que acontece? Você chora, você fica desiludido, fica. E não, vai ser ainda. Não vai, já acabou a Copa, cara, desculpa. O coelhinho da Páscoa não vem esse ano e o Papai Noel está cancelado.
E se você não sabe, aquele velhinho era seu pai, seu tio ou algum vizinho que se vestia e vinha te assustar. E quando você era pequeno, viu o Papai Noel chorar. Né? Vê palhaço, até hoje chora e faz análise para ver se se livra desse mal. A vez que unificou não adiantou, é sua mente mesmo, não é demônio. Fosse demônio era fácil, mas é na tua cabeça, então vai ficar aí. Ou vai lá numa ajuda, toma um remedinho, vai melhorando. Mas Paulo estava falando com eles porque o judeu tinha suas regras, o seu modo de vida, e aquilo ficava na cabeça. O cara começava a aprender a lei com anos, ficava na cabeça dele, não era nem uma lavagem cerebral, era uma lavagem inteira, né? No corpo todo. Não toca isso, não come carne de porco, não pega naquilo outro, não pega no morro. Meu, o cara ficava bitolado, tipo nós assim hoje, né? Eu aqui falando e todo mundo aí na internet, né? Que tipo, não é a coisa mais fácil do mundo. Vai criando isso na gente, vai virando um hábito. Eu nunca vi, meu, eu tenho um dedo tão gordo assim no dedão, eu não consigo digitar, só digita no dedão. Sabia que o dedão era tão útil? Né? Depois que inventaram o smartphone, né? Mas imagina, Paulo tentando explicar para os caras que aquilo não valia mais. Jesus fala lá que a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois, veio o reino, é outro papo, não tem mais lei. Debaixo, sem lei, agora a gente vive a liberdade do que Deus fez na nossa vida. De obedecer e servir por escolha, não por uma imposição. O relacionamento não é com Deus através de uma lei, é direto com Ele, sem intermediário. Porque nós também nos tornamos filhos. É loucura isso, ninguém entende. Por isso que o cara quer ficar numa lei. Fala o que eu tenho que fazer, né? Pastor, meu guru, né? Me explica, põe a mão aqui na minha cabeça. Põe, meu filho. Põe e bata para ver se entra alguma coisa. Um dia, eu terminei de pregar, né? Essa daqui é sempre bom. Terminei de pregar, acabou o culto, né? Aí veio aquele irmão, né? Irmão, pastor, o senhor tem uma palavra para mim? Aí eu suave, esse calor. Você estava no culto? Era essa palavra que eu tinha. O senhor ouvi, essa aí. O senhor pode orar por mim? Claro. Oração e caldo de galinha para quem não é alérgico, não. Orei e tal, pai. E aí, Deus fez alguma coisa? Para mim não, falou para você? Porque toda vez Deus tem que falar. Porque toda vez a palavra tem que ser para mim, pessoal. Chama meu nome, você que está ali sentado do lado direito, com aquela blusa, eu não vou falar, não sei. Se for, eu acredito nisso, mas toda vez tem que ser. Nem toda vez tem que ser. Então Paulo explicando para os romanos, né, os crentes de Roma, como que era a história. A briga lá de come carne de porco, compra carne sacrificada a ídolo, entra na casa do gentil ou não. Aquela história, né? Aperta a mão do cara, não aperta, né? Porque agora o judeu, a tradição toda, e era convertido e chega na igreja, o ministro do louvor abraça teu irmão, não vou abraçar o gentil, né? Porque todo mundo era gentil. É igual a gente, né? Nós somos a geração salva, eleita, consagrada, e todos os outros são pecadores. A gente é bom, bacana, parabéns. Isso para nós. Ó, Mas em Romanos 14, 17, ele fala assim: o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, são coisas materiais, não é um lugar físico, não é a posse do prédio que eu construí. Legal, tem que construir mesmo. Não é esse lugar que eu pus a ponta do meu pé. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E aí estragou tudo, né, pastor? Então, estragou tudo. Eu estava pensando que era um pedaço de terra, que a gente vai dominar o Brasil. Deus nos livre de um presidente evangélico, né? Porque os candidatos são terríveis. O evangélico devia incluir, excluir, porque você não se parece comigo. A justiça não é prisão ou a reclusão social do preso. Isso não é justiça. Código penal não é justiça, é repressão. Justiça é assim. Justiça é assim. Você e eu somos pecadores, certo? Você não é? Jesus, então tem misericórdia de mim, Senhor, porque eles vão ser arrebatados e eu vou ficar segurando no pé de alguém. Todos somos pecadores, gente. Vamos lá, né? Você pode não concordar comigo, não estou te acusando, é a Bíblia que fala. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, todos, né? Não é que eu vivo no pecado, mas eu peco. Pequei hoje, pequei ontem, você também pecou, vai pecar daqui a pouco, né? Vai pecar,
esse cara não para de falar, meu. E se é Deus falando, bicho, aí... Bom, voltando. Então, a justiça é assim. Nós somos pegos no crime do pecado, rebelião contra Deus, como o Ari gosta de falar, nós viemos da rebelião, não é assim? Então nós todos fomos condenados, todos nascemos em pecado. E aí saiu a sentença, você é culpado mesmo. E saiu a ordem de execução, aí acontece a salvação. Quando eu aceito que sou pecador e que mereço a pena, aí Deus muda a minha vida. Se não, se eu não preciso mudar, eu não estou errado. Então, Cristo morreu em vão. Morreu porque você já está bom, não precisa morrer por você. Mas eu ia lá para a morte. Estou caminhando para ser morto, executado. Vem Cristo e fala: beleza, você é culpado mesmo, só que eu vou morrer no seu lugar. Isso é justificação, isso é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Isso chama-se graça. A graça de Deus vem sobre nós porque nós somos pecadores e não porque nós somos bons. O povo de Israel, o povo do reino, achava que eles eram os melhores, porque Deus veio para eles. E eles, em vez de levarem isso aos outros, guardaram para eles. A gente faz igualzinho. O reino de Israel hoje fica dentro da caixa, o reino de Deus. E eu não ajo com justiça. E justiça não é ficar apontando o pecado do outro, ou levar o outro na cadeia, ou trazer aqui o pecador, pego em flagrante. Aliás, uma das coisas na Bíblia que me intriga, até hoje, né? Pegaram aquela mulher em flagrante adultério, que levaram para Jesus, aquilo que atira a primeira pedra. Pegaram ou não? Como que a pessoa adultera sozinha? Porque pegaram em flagrante adultério. Cadê o ato ou o cúmplice? Não tinha cúmplice, pô. Aí chegaram para Jesus: Jesus, a lei manda isso e aquilo. Beleza, pode matar. Você que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a gente que não tem pecado, meu, que a gente manda de pedra todo dia, toda hora. O Paul Tillich fala que... O Tillich é um teólogo, né? Alemão que se naturalizou nos Estados Unidos. Ele fala, vou até ler aqui para não ler errado. Vamos lá. Rapaz, a sua memória vai ficar assim. O sentido do perdão como aceitação dos inaceitáveis e não apenas das pessoas boas. Ao contrário, os maus é que devem ser aceitos, ou em linguagem religiosa, a nossa, perdoados e justificados. Voltando, né, para entender. É legal a gente falar aqui, e como o pessoal, o pastor falou por último, que trabalha com educação, a recepção de criminosos, de presidiários, né? É legal vocês falarem assim: não, vamos ajudar o drogado porque ele é doente. Então, eu falei, eles vão brigar entre eles, né? Porque a pessoa começou a falar isso. Aí os dois policiais, né? Não, porque quando eu prendo o traficante eu salvo a família. Tá certo, né? É verdade. Mas o traficante também é um cara que precisa ser tratado. Cristo morreu pelo traficante? Ah, que bom. E aí vem a pessoa lá que cuida das pessoas que foram abusadas, as crianças. Eu tive a oportunidade de trabalhar na CPI da pedofilia do Estado, quando o Zé Bruno foi deputado. Gente, é forte a coisa. Tem que ter estômago. Muito estômago para não sair batendo em todo mundo. Como pai, como ser humano, a coisa é complicada. Quem trabalha com isso é herói. Para tratar essas crianças, acolher, família, é uma doideira. Tudo volta na família, né? Caso você não tenha percebido. Aí você vai falar, não, as crianças são tratadas da família, não sei o quê. Beleza. E o pedófilo? O pedófilo é inaceitável. O traficante é inaceitável. O assassino é inaceitável. O homoafetivo é inaceitável desses dias. Para esse inaceitável, existe a graça, a mesma que alcançou a tua vida. A justiça é de mão dupla. Eu recebi, eu tenho que passar. Eu recebo, mas eu não suporto. Aí eu não suporto isso, que os pederastas vão para o inferno. E você vai de mão dada, porque Cristo morreu homossexual na cruz, morreu pedófilo na cruz, morreu adético na cruz, morreu miserável e orgulhoso na cruz, como eu e você. Por isso que o reino está numa caixa. Por isso que o bode vai chegar no dia do juízo. Mas Senhor, em teu nome eu persegui, eu matei, eu excluí, eu castiguei, eu disciplinei, eu exortei. Pode,
mas você é melhor do que eu, claro, porque eu sou só Jesus. Você é o cara, pô. Você é aquele que anuncia nessa noite. Não perca o grande servo de Deus. Desde quando o servo tem altura, tem cabeça, o resto é corpo. E não queira ser a carne do pescoço, que é a pior de todas, né? Eu sempre brinco lá na igreja, todo mundo tem uma função no corpo de Cristo. Não seja o apêndice que vai inflamar e tem que ser retirado. Escolha outra coisa. Facilita a vida do pastor, facilita a sua vida. Como aquele grande comunicador de cueca, me ajuda aí, né, pô? Não viram da dele de cueca? Sabe de nada, inocente. Então o que acontece? Enquanto a gente fica preocupado, se afoga, se joga aguinha, se pode isso, se não pode aquilo, Cristo está com a mão estendida e eu estou negando a graça, porque eu não aceito um Cristo na figura de um ser humano dessa forma. Gente, ajudar alguém que precisa não é cristão. Não é cristão. É humano. O que me torna humano é enxergar meu semelhante como eu mesmo. Porque Cristo fala ali, quando você ajudou um desses pequeninos, fez a mim. A Bíblia resume, deixa eu tirar isso aqui, vai. Você vai ficar nessa idade multifocal há pouco tempo. Aí o degrau tem essa altura que quando você pisa, bicho, tem jeito. Acontece, toda essa beleza aí, todo esse esplendor passa. Olha que exemplo. Vou falar dos outros, vou falar de mim mesmo. Bom, então o que acontece? Quando a gente não consegue tirar de dentro da caixa a justiça, a paz e a alegria são consequências da justiça. Galera, moçada, mocinhos, moçonas, não tem jeito. Sem justiça não há paz, não há alegria, não há espírito, porque justiça é grata. Justiça é aquilo que me alcançou e que trouxe a salvação, é aquilo que mudou minha vida, é aquilo que me faz olhar para o miserável pecador e entender que eu também sou um miserável pecador, que me iguala, que não me nivela para cima. Nós, a geração que vamos mudar o Brasil. Gente, eu ouço isso desde os 5 anos. Desculpa desanimar você. Eu ouço isso desde os 5 anos de idade. Tu, que é mais novo, não é mais novo. Nos anos 70 era assim: ame ou deixe. Essa é a geração que vai para frente. Amarra o amor na chuteira. É assim que acontece. Ainda bem que era só futebol, né, pô? Você chorou? Eu chorei de rir, meu. Dos caras chorando. É muita coisa. Mas Jesus resumiu a lei em 2 coisas. A gente tem coisas terríveis, né, que o pastor fala, né? O pastor mente pra caramba. Isso me dizer, agora eu posso falar que eu sou. Tem alguns que não, mas, né? 2 coisas que eu falo assim. Vou falar rapidinho essa noite. E já estou terminando. Nossa, quando eu falar isso, eu já... Ai, Jesus! Vai ser difícil, né? Vai ser complicado. Vai pôr o óculos para ver a hora. 10 minutos, né? 10 e meia que você falou para acabar. E não, os caras estão dormindo aí, meu. Segunda-feira, amanhã tem que trabalhar, meu. Né? O professor está de férias, né? Então manda bala, vai embora, né? Ainda tem que arrumar a igreja, porque vai deixar essa bagunça aqui na igreja do pastor. Bom, resumiu a lei em 2 coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que o próximo, você é o judeu, né? Quem é meu próximo? Vou contar uma história para você. Desci um homem de Jerusalém para Jericó, né? O próximo era o menos improvável, meu. O cara que ninguém queria saber dele, o samaritano, o argentino que queria ganhar a Copa aqui no Brasil. Sai daqui, meu. Ninguém quer ele não, meu. Vai embora, mano. Show, né? Ninguém quer saber do cara, pô. E ele é o próximo. Só que Cristo aqui no julgamento fala uma coisa pior. Não é fazer o próximo amar ele, amar como a si mesmo, mas fazer ao próximo como se estivesse fazendo a ele. O cara da mão estendida,
É Jesus, meu. O pedófilo sem vergonha lá é o que precisa ser alcançado, é inaceitável. Eu também estou falando porque eu fiz isso também, irmão. O criminoso lá que ninguém quer dar vez, é um assassino sem vergonha, aí se arrependeu, foi lá, ficou na cadeia, vira crente. Não precisa ir na cadeia para virar crente, olha aqui o quanto vira crente. Agora o reino sair de dentro da caixa para aquele que está com a mão estendida, isso é reino de Deus. Vai lá para frente de Tiago, já tem umas outras coisas, vamos pular, vai. Vai Tiago. A verdadeira religião é atender o órfão e a viúva na sua necessidade. Cadê os órfãos e os viúvos da igreja? Então, o programa da saúde lá, alimentar, Bolsa Família, Bolsa Desespero, Bolsa Seca não, né? O problema não é você ter. Você deve ter, tem que ter mesmo. O problema é o cara do teu lado não ter necessidade. É cristianismo. Aliás, deve ser cristianismo, não é vida cristã. Não é imitar Cristo. Não é reino saindo de dentro de nós. É o reino preso na caixa. É a vontade de dominar e ter para mim. Porque, não, eu conquistei o cara que vai trabalhar. É sério. Foi isso que Jesus falou, né? Ide por todo mundo e construir prédios, templos de Salomão e outros anos aí, bem grande, maravilhoso. Faz bastante, né? Quando eu chegar assim diante de Deus, eu fiz um templo, não sei das quantas. Ódio. Ah, mas olha, eu quero lá encher os gostos da galera pulava. Bode. Eu fiz cruzar as pessoas seguraram. Bode. Ainda que você faça tudo isso, mas sem deixar de fazer o discípulo. Pode fazer, pode pular. Vamos lá, não tem problema. Está fazendo o que tem que fazer? Pode fazer o resto, não tem problema. Agora o cara ficou com a mão estendida lá. Aquele cara é Jesus. Aquele cara inaceitável pelo seu padrão moral, ético e de santidade da sua roupa branca, que você não pode sujá-la no barro, porque vai cantar no coral com aquela bata. Traz a bata e se troca aqui, e faz a volta no meio do caminho. Não é assim? Tira o reino de dentro da caixa. E não dá para eu tirar. Hoje eu vim aqui. Hoje vai ser a noite do saca-rolha. Vou pôr a mão na sua cabeça, puxar o reino para fora. O que é isso? Vai sair daqui, vai lembrar de 2, 3 piadas que eu falei e o reino já era. Quando vê o inaceitável ali, cruz e credo, Nossa Senhora dos Evangélicos, me liberte. Vai-me, profeta, não sei das quantas. Venha sobre mim, pastor, não sei do que. Gente, é isso. Já que se vem a pelas palavras de fulano, não é Shazam não, meu. A palavra de Deus na tua vida já era, meu. Já foi. Vou lá que o profeta vai falar. Já falou. Vai, faz, meu filho. Eu acho muito legal toda a exposição que tem aqui, a opção que a gente tem. A multiforme graça de Deus é essa. Não é todo mundo que tem que ir lá para o presídio, eu não aguento, não consigo aqui. Não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com a criança lá e a família que foi abusada e tal. Mas, tem um cara que chama Lobão. É Lobão? Eu não vou lembrar o nome dele, mas acho que é Lobão. É um pastor de uma comunidade na periferia, se não me engano, de Londrina, daquela região ali do sul. Eu conheci ele no Teen Street, que é um encontro que tem de adolescentes lá em Maringá. E ele tem uma igreja de drag queens. Tem uns 30, 40 assim. O banheiro é unissexo. Ele e ela. Um só. E ele trata aquelas pessoas. E ele tem uma comunidade, sabe por quê? Porque ninguém aceita. Então ele tem que montar uma igreja especializada, porque a graça das nossas igrejas, dos nossos santos lugares, não suporta aquilo, não aceita e não tem graça as igrejas que não aceitam e nem respondem à graça de Deus. E eu conversando com ele, eu falei: e aí, como é que é? Como é que é o processo na vida das pessoas? Se convertem? E aí, como é que é? Ah, se converte. E eu falei: e aí, vira homem?
Sério, pergunta em casa, tem uma vida, volta a ter uma afetividade com mulher? Não. Ele continua tendo desejo. Ele é homossexual. Só que ele abstém. Por amor a Deus, ele tem consequência. É uma opção do cara. Tem uns que não consegue. O cara não consegue vencer essa vergonhice? Não consegue. Como você não consegue vencer a sua? De falar mal, de mentir, de olhar pornografia na internet. Qual a diferença do que mente e do que adultera? Diante de Deus hoje, que não é mais pedra, é graça. A graça é justiça. Você morre pelo pouco, muito. Não tem mais diferença de pecadinho e pecadão. Isso é a nossa moral corrompida e a nossa ideia. Essa frase do Pontilho, ele estava falando sobre a psicanálise. Porque a psicanálise ensinou a teologia a aceitar, a entender o que é perdão. Porque o cara, você chega lá no psicólogo, como você precisa ir, né? Aí já te passa um Rivotril, você já fica, beleza! Geração Rivotril, né? Vocês ainda não. Daqui a pouco já é Prozac, não pode levantar a moral. Mas, olha lá o remédio, a cabeça vira, não tem jeito. Um amigo meu falava assim, mas eu não sinto essas coisas, eu não devo ter alma, minha alma não fica doente. Eu falei para ele, você não tem cérebro, porque o dia que a sua alma ficar doente, bicho, você não vai aguentar. Cabeção. Amigo teu, aliás, eu te falo quem é, né? Mas aí, o que era mesmo? Muita droga. Você chega lá no psicólogo, muita droga e rock and roll, irmãos. Vou falar isso aqui na igreja, mas deixa eu falar. É assim, você chega lá e o cara, você pode ter a vida que você tiver. O psicólogo vai te ouvir, o psiquiatra vai te ouvir, vai te analisar, vai te ouvir. Você vai lá para falar, né? Por isso que a Bíblia fala confessar suas culpas uns aos outros. Não para você pegar o segredo e sair fofocando para todo mundo e pôr na rede social. Você viu fulano? Não. Para que haja um alívio na nossa mente, na nossa consciência, uma cura. Não uma acusação, um dedo em vista. Chega lá, você vai falar, é uma barbaridade. O cara não vai falar nem que sim, nem que não, vai te ouvir e pronto. Ele não fala assim, eu te aceito. Ele aceita. Essa é a graça que o Evangelho precisa conhecer. E isso não é assim, vou conviver com o pecado? Não é você que faz. Você vai amar o pecador. Porque atrás do pecado insuportável, inaceitável, existe uma pessoa como você, miserável, com medo, perdido, que se é hoje um homoafetivo, provavelmente sofreu um abuso na sua infância e hoje não consegue mais, ou se é uma distorção psicológica, ou seja, o que Deus pode curar, curou a mim, não curou você? Talvez eu disse, mas talvez o que você acha que Ele te curou não é tão grave quanto esse. A graça de Deus tem um limite também. Vai curar qualquer um? Você acha que Jesus morreu por esse miserável pecador? Não, morreu por aquele cara que estava na cruz do lado dele. Por mim e por você, que somos tão bons, tão perfeitos, e que a mão estendida de Cristo está lá, com a marca e tudo, e a gente fala, passa mais. Hoje não tem graça. Hoje eu estou sem graça. Eu sou um sem graça. E a igreja vive fora da graça. E o Evangelho fica na caixa. Tem dia que é Deus que manda um recado para eu. Olha isso, gente. Eu não tenho um grande discurso, não vou orar para você. Vim aqui partilhar a minha minhoca que eu tenho na minha cabeça. Eu leio as coisas que Jesus manda fazer e falo, isso não vai dar não, meu. Não vou conseguir não, meu. É difícil. Eu olho o cara. Quando umas coisas assim que me agridem, né? Eu sempre ensino meus filhos algumas coisas. Falo para eles, tem duas coisas na vida que você pode deixar de fazer. As que você tem que fazer, que você tem que fazer, e as que você gosta de fazer. Se você conseguir juntar as duas coisas, você está perfeito. Mas o que você tem que fazer, você tem que fazer. E o que você gosta de fazer, não abra mão de fazer, porque você vai ser um cara infeliz, uma pessoa infeliz. Vai abrir mão da sua vocação, do seu desejo, do seu sonho, da sua alegria, até da bobeira que você está pensando aí, depois de repente, mas fez. Vai lá, corrige depois. Lembre-se que pecado é aquilo que não provém de fé. Não é conceito moral que a gente enfia na tua cabeça, ainda que alguns sirvam muito bem, né? Devem ser respeitados. Entenda isso. Isso aí depois você acerta com o seu pastor. Eu acerto com minhas ovelhas. Cada um cuida das coisas. Pode, ninguém acerta. Deixa eles lá. Mesmo porque não é a gente que separa.
Você já viu quando tem um pau na igreja? Não acontece, a igreja não briga, né? Aí tem aquela divisão, né? Sai maduro, outros brigam, outros que é o prédio, aquela... Essas coisas não acontecem aqui no interior, é só coisa de São Paulo, né? Eu trabalhei em Campinas um tempão, né? E o pessoal ficava, pô, ninguém liga para o interior. Eu falei, para, essa baixa imagem sua, Deus olha o interior, Deus não olha a capital. A gente está bem, a gente está melhor. A capital não tem água, aquele trânsito, Deus olha o interior, né? Nós aqui, nós. Mas não acontece, as igrejas não dividem, então, aí os caras saem, uma turma sai, outra briga, não sei o que, sai falando mal, aí sempre vem um profeta, fala, Deus está separando o joio do trigo. Meu, não é agora, é no dia do julgamento. Está separando os bodes das ovelhas. O bode não é agora, é no julgamento. Depois, vai depender da minha ação. O reino está dentro de você? Lucas 17. O reino não está ali, não está aqui. Ei, vamos para a reunião do reino de Deus. Às vezes faz reunião para se encher do Espírito. Vamos se encher do Espírito. Se você não está cheio do Espírito, está cheio de quê? Cheio de quê? E quem é aí? Que tem aí? Quem é que está aí? Fala o teu nome. Oh. A gente fala uns negócios estranhos, né, gente? Crente tem uns negócios esquisitos, né? Que não tem na Bíblia, não sei o que a gente acha. Quando eu era novo, eu e o Edu, né? Era assim, ó. Tem uns aqui também que são vintage como eu e vão lembrar dessa frase, desse versículo. Não vou apontar não, porque apontar é feio, né, moço? Né? A 2000 chegarás e 2000 não passarás. Pô, já estamos fazendo hora extra, né? 14 anos de hora extra de penitência aqui nessa terra. Cuidado. A gente brinca, a gente se diverte, a gente é livre, o Espírito está em nós. E é uma responsabilidade o Espírito e o reino em nós. O reino não está aqui, não está ali. O reino não é a denominação XYZ. O reino não é a teologia XYZ. O reino não é a ideia nova. O reino não é a ideia velha. O reino está dentro de nós. E tem que tirar da caixa. Porque aquele inaceitável com a mão estendida, que precisa da graça, é a representação do teu Cristo. Daquele que morreu nu numa cruz, para que a graça te alcançasse, e me alcançasse, e alcançasse o inalcançável. Esse é o milagre da igreja. Essa é a diferença que a igreja faz. O programa do governo é importante, tem que ter, e a gente tem que brigar para que tenha, tem que reivindicar que tenha. Mas o maior programa de mudança e transformação desse mundo é a graça que te transformou. Não retenha o reino de Deus dentro da tua vida. Não guarde dentro da caixa. Não deixe Cristo como inaceitável de mão estendida. Valeu, galera. Deus abençoe.